Vamos lá. Então, senhores, mais um videozinho aqui, brotei naquele pique. Tem um. Os ouvintes são engraçados. Tem alguns ouvintes que entram em contato comigo no Telegram. Acho que eu já falei até nos últimos vídeos, né? Eu olho assim, eu falo, tem 50% ser um conteúdo bom, ou tem 50% daquele caminhão da Colurb do Rio de Janeiro, caminhão de lixo, vir despejar um lixo na minha cabeça. É assim que eu penso. Aí eu fico naquela, abro ou não abro? Aí eu abri, o ouvinte falou, pô, tem como você fazer um vídeo sobre esse tema aqui? Cara, eu juro pra vocês, eu voltei no tempo. É porque eu acho que não tem mais ninguém dali da época de 2019, né? O pessoal de 2019 já se formou e não tá mais aqui. Mas quando eu comecei ali, quando eu comecei o canal, foi na época de 2019 ali com aquela leva, Um Dia de Fúria. Tinha mais caras, mas eu não lembro agora quem. Tinha os caras lá na época lá. E começaram, né? Eu lembro que aquela época era um rage absurdo, cara. Aí. Por isso que eu falo, né? Primeiramente, sou agradecido ao Fúria, ao Dia de Fúria, porque dentro da Rage, ele falava até uma coisa bem interessante pra mim. Ele falava, cara, eu gravo um vídeo aqui, eu desço malho na MSol, mas eu sei que eu tô na Rage, mas aí eu escuto teu vídeo, eu volto um pouco pra balizar um pouco a minha situação, pra não ficar muito na Rage, né? Eu até falava muito, comentava muito sobre isso. Fúria é uma pessoa maravilhosa, saudades. É... E naquela leva ali, por incrível que pareça, eu era o cara mais tranquilo, eu sempre fui o cara mais tranquilo, mas mesmo assim meu canal caía muito. E eu até falo, naquela época eu ficava muito puto, porque geralmente quando meu canal caía, era por conta de homens denunciando, não mulheres, por incrível que pareça. Porque antes de cair os canais, eles davam um pequeno vislumbre do que ia acontecer. Porque geralmente o canal tomava um monte de comentário, depois ele caía. Das duas vezes que caiu, uma foi para Débora.g Barbosa, que os caras chegaram a começar a denunciar em massa os gados dela da época. E uma segunda vez que eu lembro, assim, foi por conta de outro gerador de conteúdo, foi a Abelha Rainha, que é o tema desse vídeo aqui que o ouvinte pediu pra fazer, né? O vídeo pagou pra fazer sobre isso. Apesar que eu até falei pra ele, cara, tem vídeo de outros caras que parece que eu vi assim passando de relance, o vídeo dos outros caras falando sobre isso. Tem certeza? Ele, não, quero sim, quero ouvir tua perspectiva. Eu falei, beleza, então tá. Então vamos lá. O que acontece? Esse caso da Abelha Rainha é uma coisa interessante. Por quê? Eu vi lá o vídeo dela, eu tive que ver. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês têm essa sensação, quando vocês veem o vídeo dela, vocês não sentem uma sensação estranha? Tipo assim, vocês olham para a cara dela, não é aquela cara de louco, aquela cara de louca, coisa do tipo, não. É um rosto extremamente estranho. Não sei se é por conta dos filtros que ela passa, aquela maquiagem exagerada e tudo mais. Mas sempre que eu vejo um vídeo dela, cara, eu fico extremamente desconfortável. Se eu tivesse que. Elas se chamam de abelha rainha, né? Ou pelo menos se chamava no passado. Eu diria que ela parece um louva-a-Deus fêmea, branco, albino, com os olhos azuis. Ou, para quem gosta da série Game of Thrones, você teria aquele exemplo do daquele boss que apareceu lá no final lá, que era se eu não me engano, aquela legião de mortos-vivos, né? Agora eu não me lembro se era Senhor da Noite, uma coisa do tipo, faz muito tempo que eu vi sobre isso. Mas sempre que eu olho para ela, me dá essa sensação que eu tô olhando para aquele boss lá que aparece no final de Game of Thrones. Mas enfim, tirando que é a sacanagem, eu conversando com esse ouvinte, né, porque eu não entendi o que ele queria do vídeo. Eu falei, o que você quer entender, cara? O que você quer entender sobre ela? Aí ele me lembrou que antigamente, eu não digo qual é que eu fui o primeiro. Se eu não me engano, o Raccoon ou outros caras já tinham falado sobre isso. Mas eu lembro que eu, juntamente com o Fúria, a gente fizemos filhos, porra, tá maluco? A gente fizemos vídeos extensos sobre as conservadoras 2.0, né? E, para vocês terem noção, eu fiz muito vídeo sobre isso porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já falei várias vezes, todo mundo já falou várias vezes sobre o Médico Camaleão, que é um aparecer. E se vocês querem um conteúdo muito bom sobre isso, vocês vão no Migtal TV, vão na área lá, BR, né? Na área. BR não, na área portuguesa, de língua portuguesa. Aparecer a bandeirinha lá de Portugal, clicam lá
e vai acabar aparecendo o vídeo para vocês. Se eu não me engano, quem postou o vídeo foi tal do Eren Kruger, uma coisa assim, e é um vídeo sobre a lei seca nos Estados Unidos, né? De como as mulheres tiveram muita influência para poder passar a lei seca. Mas eu vou discorrer mais sobre isso por meio e para o final para vocês entenderem. Primeiro vamos pro vídeo da mulher. Ela fez um vídeo que ela estava falando que realmente a pista não tá muito boa para os homens, né? Começou a falar sobre falsa acusação e como as mulheres... Aí começa, né? O feminismo, isso e aquilo. O feminismo é um instrumento, mas eu sempre vi o feminismo como uma coisa desse tipo. Ele só bota para fora tudo aquilo de ruim que a mulher tem, sabe? Só bota para fora. Ele é só um catalisador, um amplificador, uma coisa desse tipo. Não é o feminismo sozinho que transforma a mulher ou que faz a mulher virar maluca, não. Ela já tem um estímulo para isso. Exemplo, você viu uma mulher que, sei lá, que entrou na tua vida e deu uma zoada na sua vida, geralmente, né? Ou de um pai seu, um familiar, um amigo. E essa mulher, ela vai ter alguns indícios, Aí, por exemplo, que ela seja feminista. Ah, eu sou feminista, que não sei o quê, direito das mulheres, e contra os homens. Mas quando você pega para analisar, não foi só o feminismo, porque existe muito uma coisa até dos conservadores que falam, não, o feminismo perverteu a mulher. Não. Aquelas mulheres que abraçaram o feminismo, existem várias complicações, geralmente a falta de pai, algum tipo de ódio mesmo até a própria sociedade, né? Eu já falei que eu vi alguns casos de o feminismo na Austrália é um pouco diferente. Eu não sei se eu faço um vídeo sobre isso, cara, explicando, porque eu acho que eu não vou conseguir passar para vocês, sintetizar bem para vocês ainda, porque é uma coisa que você tem que ver, sabe? Porque o feminismo brasileiro, ele é mais histérico, ele é muito mais emocional. Por quê? Porque o feminismo, o brasileiro em si, ele é muito mais sentimental, né? Ele é muito mais de polos sentimentais. Óbvio que as feministas da Austrália também têm o seu lado sentimental. Só que não é tão violento e visceral quanto das brasileiras, ou das latinas, ou até das mulheres americanas. Por mais que as mulheres americanas não sejam latinas em si, elas têm ali aquela histeria bem enraizada na cabeça delas, né? Mas aí é coisa para talvez um vídeo futuro e estarei esperando patrocínio. Beleza, aí o que acontece? Nesse vídeo da abelha rainha, né? Ela fala muito sobre isso e discorre muito sobre essa situação. De que os homens realmente estão numa situação periclitante. Aí, além disso, você sempre vai ver homens falando a seguinte coisa. Não, mas isso é por conta do feminismo, como eu acabei de falar agora, que muitos conservadores falam isso. Mas isso não é verdade. O feminismo só intensifica a situação. Porém, dentro dessa situação onde o feminismo acaba piorando tudo, piorando e botando para fora o pior lado da mulher, tem também uma outra questão interessante, que não é só o feminismo que faz com que se dificulte cada vez mais as relações. Eu fui até mesmo escutar um vídeo sobre um cara falando sobre isso da machosfera. Ele tá falando, não, porque olha só, o feminismo, as leis e tudo mais. E eu bato na tecla que eu sempre bati nessa tecla e eu não sei se eu sou o único. Eu acho que pelo menos uns dois geradores de conteúdo que eu conheço assim têm essa mesma visão, mas que no caso, talvez um pouco, né? O Trunks, já conversei sobre isso com ele uma vez. O Coruja eu não sei se é muito isso, mas tem um pouco disso também. Não dá pra falar por eles, né? Até porque não sei se eles mudaram de ideia ou se eles tinham esse pensamento. Foi uma conversa bem rápida sobre isso. Que muitos dos homens reclamam que eles não vão para relacionamento por conta das leis, né? Ou por conta do feminismo. Só que mesmo se você tirar o feminismo e tirar as leis, não consequentemente os relacionamentos vão aumentar, sabe? Não vão aumentar. Porque quando eu digo relacionamento, eu digo casamento, construção de família. Porque a ideia de relacionamento, simplesmente do Betinho e da mulher, são coisas bem estranhas. Porque o Beta
quando eu digo beta homem em geral, ele quer meter, ele quer uma mãe que ele pode comer, né? E basicamente ele também quer meio que um carinho, meio que um sentimento ali, uma relação meio que perfeitinha, sabe qual é? Agora, quando você vai para a mulher, ela quer uma experiência a qual ela sempre esteja no ápice do prazer. E aí você pode ter de várias formas. Com status, com poder, com dinheiro, com beleza. Vai depender geralmente da mulher, né? A mulher procura alguma coisa. Ela vai procurar aquilo e ela vai querer que aquele pensamento que ela tem como relacionamento e como homem ideal se torne realidade no homem que ela tiver no relacionamento. Ela não vai conseguir passar por cima dos defeitos ou entender as qualidades. Por exemplo, às vezes você vai namorar uma mulher que ela não é feminista, que ela não sente vontade disso, ela não tem OnlyFans, ela não tem nada. Porém, ela tem... toda vez que você entra no relacionamento, existe um kit. Você vai ter o sexo, você vai ter a beleza, se ela for nova, se ela for bonita. Você vai ter... ali talvez ela te dê um filho, coisa do tipo, ela seja uma boa esposa. Mas ela vai ter a chatice dela, ela vai ter os defeitos dela. Só que as relações hoje, eles não conseguem ponderar isso. E não conseguem sair de dificuldade dentro da relação. Quando você tinha uma relação antigamente, o que acontecia? Se tivesse alguma alteração, você ia para os patriarcas ou matriarcas das famílias. Aí que é naquela questão das famílias extensas. Tem uma coisa que é muito particular, que é uma red flag que passa muito batido em homem, que é a questão da mulher tentar... Eu falei sobre isso num vídeo muito antigo, antigo do Gabriel Medina, que é o seguinte. A mulher, quando ela vai no relacionamento, ela quer o cara só pra ela. Então, ela vai cortar amigas, que pra mim homem não tem amiga, né? Isso é coisa de doente. Mas ela vai cortar amigas do cara, vai cortar o contato feminino até chegar na mãe. Quando chegar na mãe, porque a mãe exerce uma influência muito grande. E a mulher quer que o cara orbite só ele. E aí você vai ver aquele tipo de caso do Gabriel Medina, quem acompanhou as notícias na época, a Yasmin, né, a Yasmin Brunet foi cercando o Gabriel Medina ao ponto de que ele ficasse até contra os pais, entendeu? Aí você pode chegar, não, mas a mãe e o padrasto dele, acho que é o padrasto, né, pode ser uma má influência para ele. Beleza, beleza. Mas ele só chegou a essa conclusão, depois de anos da vida dele, quando essa mulher esteve na relação. Ou seja, ela criou o campo ali e ele simplesmente bateu a bola pro gol, né? Isso aí que aconteceu. E logo depois ela terminou. Então é até complexo isso, né? Elas fazem isso, elas te cercam para a única coisa que você pode ter como referência é elas. Então até amigos elas acabam destruindo a relação em muitos dos casos. Elas acabam cercando para o cara não conseguir ele ter um senso crítico. Porque se ficar só na cabeça dele, ele vai entrar num culpe, vai falar, não, mas ela é bonita, mas isso é aquilo, mas relacionamento é assim, e ele vai aceitar todas as condições. A partir do momento que existe uma situação onde ele vai ponderar, porque vai ter uma terceira pessoa analisando, é um perigo muito grande para a mulher. Então isso é muito comum. Então quando você vê uma mulher falar, não, porque uma vez eu vi uma mulher falando que ela prefere as famílias mononuclear, né? Porque famílias extensas, geralmente que tem uma matriarca, a matriarca influencia muito forte no filho e nos homens da família, porque ela é referência de mulher. E as mulheres que vêm depois, as esposas, as filhas, as netas, acabam tendo que orbitar essa grande mãe e meio que obedecer às regras e às palavras delas, né? Se cria uma hierarquia. E mulher não gosta de hierarquia, né, cara? Se homem já tem dificuldade com isso, agora imagina a mulher, imagina ter uma hierarquia. Ela vai estar embaixo, aí abaixo dela vai estar talvez as crianças, os filhos dela, aí em cima vai estar o marido, aí depois talvez esteja o pai do cara, o pai dela, aí vai ter a mãe dela e a mãe principalmente a mãe do cara, ou talvez até a avó. Então é uma hierarquia muito grande que elas acabam não querendo se submeter, até mesmo por conta dos conflitos de geração, né? Os conflitos geracionais. Beleza, temos essa situação. Então, essa red flag acaba passando muito forte nos caras. Os caras não conseguem ver e passa batido. Então, quando o cara percebe, ele já está numa teia de aranha e ele não consegue mais sair. E isso fica muito bem explícito, como eu disse naquele vídeo que tem no Migtal TV, que é sobre essa situação
de como as mulheres elas não conseguem deixar o cara ter um hobby, deixar o cara ter uma válvula de escape, porque isso é perigoso. Exemplo, nos Estados Unidos, com a questão da lei seca, muitos homens, se existiam aquelas convenções de homens, os homens iam pro bar, beber, e isso gerava uma influência nos caras. Por quê? Eles tinham mais homens ao redor, eles tinham o tempo deles, estavam fora da órbita da mulher. E aí, se vocês verem o vídeo depois lá no Miguel TV, vocês vão chegar à mesma conclusão. Que no final das contas, aquilo é uma forma de domar o homem, porque ele não teria liberdade. Porque se você acaba com a bebida, você acaba com as convenções masculinas. Porque a desculpa para ter aquilo é o cara tinha uma vida merda, geralmente, uma vida difícil. Logo, ele ia para um bar, ia para umas convenções dessas, se interagia com outros homens e aí eles entravam em movimentos, tinham outro tipo de perspectiva, criavam grupos e a mulher não fazia parte daquilo. E isso faz com que a mulher fique muito puta. Porque geralmente a mulher não tem um lazer, ela não tem um passatempo. Não tô falando de série, assistir vídeo no TikTok, isso é coisa de maluco. Mas eu digo, ela tá fazendo alguma coisa que não necessariamente ela precise de alguém, essencialmente, e que seja uma coisa que faça ela ter o tempo dela, entendeu? Geralmente mulheres não conseguem fazer isso. Eu não sei porquê, eu não faço ideia do porquê, mas é muito difícil você ter uma mulher que tem um hobby. Geralmente quando elas criam algum tipo de hobby, é baseado num desejo de uma autoilusão. Por exemplo, mulher que gosta de ler muito, cara, é a pior raça que tem. Quando eu falo ler muito, é tipo assim, best-seller, esses livros de cunho sexual, essas histórias românticas, onde ficam metendo dopamina na cabeça da mulher, falando, não, olha só, esse é o relacionamento perfeito, esse é o homem perfeito. Eu lembro que eu tava zoando até um coreano, logo quando eu cheguei na Austrália, eu tava zoando um coreano, que os caras estavam conversando sobre obras japonesas, obras chinesas e obras chinesas, né? E eu falei, cara, eu acho engraçado eu acho engraçado que quando você tem lá, se eu não me engano, os mangás coreanos, simplesmente você abre uma busca dessa, aparece um monte de mulher, é tipo assim, uma princesa não sei da onde, ou a mulher reencarna no corpo de uma princesa, e aí tem tipo assim, tem tipo um cara que é uma figura de pai. Então ela tinha um pai, aí na primeira vida dela, o pai não gostava dela, ou ela reencarnou no corpo de uma mulher. Basicamente são sempre essas mesmas histórias. Ela reencarnou no corpo de uma mulher, ou ela reencarnou de novo numa segunda vida, naquele mesmo corpo, como se tivesse voltado no tempo, uma regressão. E aí essa mulher, ela vai começar a ter uma relação com o pai que odiava ela vai passar a gostar dela, vai passar a mimar, a amar ela, os homens que rejeitavam ela. É tipo, mas sempre passa uma sensação de pai. Até os homens mesmo que estão tendo relação com essas mulheres nesses mangás têm essa relação de pai, né? Ela tava conversando com a escolha, eu falei, cara, existe algum problema lá sinistro de relação com pai e filha? No caso, o moleque parou, pensou assim. Ele falou: eu acho que os pais são meio frios, né? Tem uma situação muito frio com a filha. Eles não esperam tanto da filha. Eu falei: pô, bem estranho, porque se isso se transmite para essas obras assim, fica bem claro que tem algum conflito aí, né? Mas você vê que sempre é essa perspectiva de uma garota, uma mulher, que ela quer ser forte, e aí no final das contas aparece uma ruma de homens ou pai, um pretendente, que vai cuidar dela como se ela fosse a coisa mais especial da vida dela. Aí eu te falo, uma mulher sei lá, uma mulher lê, sei lá, 10 mangás desses coreanos. Aí tu acha que quando ela vai pro relacionamento ela vai esperar o quê? Aí você vai falar, não, a gente tem que separar a obra da ficção. Eu sei, eu consigo separar a obra da ficção com muita facilidade. Eu consigo entender, eu não fico tão apegado sentimentalmente aos personagens da obra, aí falar, não deveria ter feito isso com ele. Não, vou ver a obra ali, vou assistir, vou saber que aquilo aí é uma ficção, né? Você percebe que algumas pessoas, eu não sei se isso tem a ver com QI, elas têm uma dificuldade tão grande para entender isso aí, que eu sempre lembro desse caso, cara. Esse caso é muito engraçado porque foi no Rio de Janeiro e teve muitas matérias sobre isso, né?
quando teve aquela novela, se eu não me engano, acho que foi A Favorita. Não, Favorita não, foi. Ah, cara, eu vou me esquecer o nome da novela, mas vocês vão saber do que eu tô falando. Tinha uma mulher na novela que ela era muito ruim. Ela roubou a filha da protagonista no meio de uma confusão. Pô, ela cuspia, entrava na casa da mulher, cuspia na comida. Tipo assim, ela era uma personagem extremamente intancável, tipo assim, uma vilã grotesca. E essa mulher, ela quase tomou uma coça na rua uma vez por conta dessa novela. A pessoa olhava pra ela e não via que era um personagem, via que era uma novela. Odiava tanto o personagem que queria dar agredir essa mulher. E aí você vai ter outras situações. Aquela novela do cara que batia na mulher com a raquete também. Ele também chegou a sofrer ali algumas tentativas, não tentativa de violência contra ele, acho que no caso dele foi mais xingamentos, né? Então as pessoas têm muita dificuldade de, principalmente mulheres, que nesses dois casos que eu citei, os dois ataques foram de mulheres, né? Esses caras, de conseguir separar as coisas. É totalmente no modo emocional. E isso fica muito claro em vários aspectos, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cara que dividia casa comigo, e a gente estava falando sobre alguns tipos de hobbies que tem na Austrália, né? Aí ele falou, pô, cara, realmente não tem tanta coisa para fazer assim não, né? Porque os brasileiros aqui estão trabalhando muito, fazendo muita coisa, então os caras não têm muito tempo. Porém, eu tenho alguns amigos que a gente está tentando fazer o seguinte, a gente sempre gostou muito de carro, né? Tem uns amigos dele que gostavam sempre muito de carro. E aí, esses amigos estavam tentando pegar carros bem antigos, são baratos, e reformar. Reformar, tipo assim, vamos supor, tem 7 amigos, vamos botar que tem 7 amigos. Aí tem um carro antigo, sei lá, de 1972. Eles pegam aquele carro, aí cada um bota um dinheirinho, deixa na garagem de um, vão reformando todo final de semana, e aí montou o carro, dá pro cara que gosta daquele carro. Aí compra outro carro, reforma e assim vai indo. Então a ideia dos caras era fazer isso, né? Porque é um passatempo para eles gostoso reformar carro, ainda mais quando é carro antigo, mexer, trocar peça, buscar peça. Os caras têm um puta prazer nisso. E aí eu falei, pô, maneiro, cara. Achei interessante. Eu não faria, porque eu não sou fã disso, mas eu achei interessante. Aí eu falei, por que tu não faz? Pô, cara, a mulher não ia gostar, né? Eu parei, olhei assim. Discorra sobre o assunto. Por que ela não gostaria? Não, porque é muito caro, que não sei o quê. Pô, eu já perdi $700 esse mês. Pô, $700 assim? Cara, comprou o quê? Eu fiquei curioso, né? A gente tava indo pro trabalho junto nesse dia, a gente tava conversando. Aí ele falou, não, é porque a minha mulher comprou a tal daquele Apple Watch. Aí eu olhei assim e falei, pô, mas aquele relógio? Ele é. Os $700? Ele é. Aí eu falei, o que esse relógio faz? Passa, lava roupa, te paga um boquete de vez em quando, é isso? Aí ele deu até uma risada. Aí ele falou, não, porque ela falou que é muito eficiente. Você vê os batimentos cardíacos, você tem a conexão com o iPhone e tudo mais, ela tem iPhone. Aí eu comecei a perguntar, tá, mas o que ele faz? Aí o cara começou a falar o que ele faz, o que ele podia produzir. Eu falei, cara, tu tá vendo o que tu tá falando, mano? 700 conto nisso que tu comprou pra tua esposa, cara. E aí ela não deixou, ela comprou isso aí porque ela gosta, uma coisa que ela gosta, que ela viu algumas dessas influenciadoras falando ou usando, né? Que toda influenciadora tá com essa porra do relógio no pulso, né? Aí ela, não, aí não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas ela pode comprar um relógio de $700 assim, na situação de vocês, né? Mas ela não pode. Você não pode fazer essa brincadeira com teus amigos com carro, ter um dinheiro só pra fazer isso. Ele, mulher é assim, né? Sabe como é que é. Aí você vê a situação do cara, né? Infelizmente, mais um do bonde dos escravos, né? Não tem muito o que fazer. Mas então, vamos lá. Pra voltar aqui, a abelha rainha, ela discorreu lá sobre o vídeo, falando sobre tudo isso. E tem um ponto curioso, porque as pessoas sempre param por essa perspectiva feminina. Perspectiva feminina. De que tá ruim por conta do feminismo, tá ruim por conta das leis. Mas ninguém para pra perceber que o homem tem muito mais opção. Quando eu digo opção, não é opção sexual. Hoje, o homem tem muito mais coisa para fazer do que necessariamente, por exemplo, ele ir em algum lugar buscar uma mulher ou ir atrás de mulher.
o incentivo está cada vez maior. Por quê? Vamos supor que não existissem as leis. Vamos supor que não existissem as leis e as mulheres tivessem no passado aquela que tu pode jogar um charminho, dar uma chavecada, chegar no baile e tudo mais. Vamos supor que voltasse aos moldes passados. Cara, pensa você, chegou um sábado cansado depois do trabalho. Porra, tu tem opção. Ver uma palestra, ver um podcast, ler livro, se tu escutar audiobook, ver série, ver filme, sair para ver um jogo de futebol, sair para ver algum evento. Quando eu falo evento é alguma coisa não necessariamente onde tem mulher para pegar mulher. Sair para algum evento, ir para algum lugar no final de semana poder curtir. Pô, se tu não é um cara falido, faz uma viagem. Hoje é muito mais barato fazer viagem do que no passado. Então, o homem, ele acaba tendo muito mais opção, cara. E sempre aparece uma opção de alguma coisa pro cara fazer. O cara pode ir provar alguma coisa, alguma comida num restaurante bom que acabou de aparecer. Então, tem tanta coisa pro cara fazer que você entra naquela lógica das locadoras. Não sei se vocês lembram, né? Antigamente existia uma coisa chamada locadora. Sei lá, comprava a fita para assistir um filme. Aí depois foi pros DVDs, né? Pô, tô ficando velho, cara, DVD. E até nisso tinha uma escassez. Por quê? Eu lembro quando eu tava querendo ver, se eu não me engano, não sei se era Senhor dos Anéis ou Blade, agora não sei qual dos três, Senhor dos Anéis, Blade ou Homem-Aranha. Até nisso, na locadora que eu tinha perto de casa, vinham sempre 3 DVDs ou fitas na época daquele filme que acabou de sair do cinema e chegou nas locadoras. Então até nisso eu sentia uma certa dificuldade. Eu tinha que desenrolar com o cara, falar, pô, paizão, guarda aí pra mim, sabe que eu vou te dar aquela moral. Ele vai mesmo? Vou, pô, guarda, fala que já foi alugado já. E eu vou vir pegar. Então, tinha ali um incentivo pra você buscar aquilo. Aí eu te falo, mano, qual foi a última vez que tu foi alugar um filme numa locadora? Tu lembra disso? Eu não lembro. Ou uma fita ou coisa do tipo. Não, por quê? Existe a opção do streaming, existe a opção de você baixar pelo torrent, ou até mesmo os psicopatas da internet que vai ver o filme no TikTok cortado a cada 15 segundos. Que eu acho que isso é a coisa mais doente que eu já vi na minha vida. Os caras cortam o filme todo, botam trechos no TikTok de forma seguida. Fazia um pouco disso no YouTube a cada 5 minutos, né? Postava um vídeo com um trecho do filme a cada 5 minutos assim em seguida, para você ver o filme completo sem o cara tomar um strike no canal. Então você tem várias. Cara, chegou um nível de demência. Para mim isso é demência. O cara abre a Twitch, vai na Twitch, vê algum gerador de conteúdo desses aí, streamer, assistindo um filme e vai assistir o filme com ele, pô. Pra mim isso é coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Ah, não, eu vou lá assistir um filme na live daquele streamer lá e, sei lá, porque eu não tenho amigos ou porque eu não tanco viver sozinho. Pra mim é coisa de maluco, mas, sei lá, talvez eu seja um pouco arcaico. Talvez o maluco seja eu, né? Talvez o maluco seja eu. Mas enfim. Então o cara tem todas as opções. E, cara, é uma infinidade de coisas que o cara pode fazer. E eu te pergunto, pra que o cara vai sair no final de semana pra ficar tomando toco de mulher na pista? Sabe? E outra coisa, vamos supor que ele pegue, cara, ele vai morrer o dinheiro de ida e volta. Se ele conseguir pegar a mulher, ele vai gastar um dinheiro violento ali onde ele estiver bebendo, comendo com a mulher. Depois vai ter o tetelzinho. Depois vai ter que ter o Uber para levar a mulher para casa, o Uber dele. O cara perde um dinheiro violento ali. Aí hoje o cara para e pensa, vale a pena? Muito se fala daquela coisa, porque os homens estão transando pouco. É porque cada vez mais o cara tem incentivos para fazer outra coisa. Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falando. É sempre na perspectiva de que o homem ele não tem mais nada para fazer. A única coisa que ele tem que fazer é buscar a mulher. Ok, existe hoje uma dificuldade? Existe. Óbvio que existe. Porém, não é só isso. Também tem a situação de que os homens olham e falam, não vale a pena. Se você entrar no TikTok vai ter um monte de mulher chorando falando que, pô, o cara marcou comigo, pô, ia encontrar com ele, fiz o cabelo, não sei o que. O cara falou, pô, valeu, não vai dar pra ele não. A mulher mostra o print, tá o cara no jogo do Palmeiras, tá ligado? Então tá nessa situação. O cara fala, vale a pena eu sair com essa daqui. Às vezes ele conseguiu, essa mulher aqui é uma nota 6, dá pra dar uma empurrada.
Aí, pô, apareceu o amigo dele e falou, caralho, meu irmão, semifinal de Libertadores, Flamengo e Penharol. Vamos pro Maraca? Cara, só de lembrar disso aqui eu já tô puto. Tô gravando esse vídeo logo depois do jogo. Imagina como tá a mente do palhaço depois desse jogo, né? A mente do palhaço tá totalmente destruída. E aí, o cara prefere ir, pô, resenha com os amigos, beber, porra, semifinal de Libertadores. O amigo dele conseguiu comprar um ingresso barato. Tu acha que ele vai sair pra ficar tentando conquistar uma mulher 5, 6? Não vai, irmão. Ele não vai. E aí você tem vários e vários vídeos de mulheres falando sobre isso, principalmente no TikTok. Então também tem aquela coisa que eu acho que tanto os caras da Red Pill e até as mulheres não estão conseguindo entender que o homem hoje tem mais opção. O homem tem mais opção. E o homem também, ele não se sente tão impelido a fazer isso. Porque muito falar, não, todo homem quer meter, todo homem quer fazer isso e aquilo. Cara, beleza, todo homem quer. Eu queria agora estar empurrando e jogando leite dentro, firme, de amanhã agora. Só que para fazer isso demanda um trabalho, demanda um esforço, que às vezes não vale a pena. Às vezes o cara não vale a pena. O cara fala, não quero fazer, eu não vou fazer, eu não vou me colocar nessa situação para tentar alguma coisa e que ainda provavelmente vai ter um custo. Provavelmente vai ter um custo. Pô, por exemplo, se eu chegar, não, quero dar um rolê hoje, quero papar a mulher da forma mais fácil possível, possível. Chego, falo com o latino e falo, irmão, qual é a boa no final de semana? Ou qual é a boa, um barzinho, um negóciozinho, uma festinha latina? Aí ele fala, não, tem uma festa latina não sei aonde, bora. Beleza, tu vai chegar lá, provavelmente tu vai conseguir papar alguma colombiana, alguma latina, carente, que não vê pau há um bom tempo, porque ela se sente mogada pelas mulheres do primeiro mundo, ela também faz um certo doce pros caras do povo dela, e aí prefere ficar carente, mas uma hora a carência ela não tanca, e tu chega lá e tu dá aquela papada, tetel e papada, né? Beleza, pode acontecer isso. Mas, pô, sair de casa, pô, se arrumar, pô, meter o perfume, pegar ônibus, pegar Uber, pô, encontrar a rapaziada, ir para lá, ver uma mulher, aquela ali que eu quero, aí, pô, já tem mais 5 malucos em cima, dando ideia. Cara, só de pensar eu já fico cansado, cara. Eu fico cansado só de pensar. Tanto é que hoje se está se voltando a uma coisa do passado. Eu não sei se vocês já perceberam. No Rio de Janeiro não era muito comum ter as paradas chamadas resenha. O que é resenha? Você tem um grupo de amigos, então vamos supor. Tem tu, tem teu amigo, tem mais 2 amigos e mais 3 mulheres que vocês conhecem. Aí tu fala, pô, cada um chama um amigo, vocês aí, mulheres, chamam as tuas amigas aí, vão para o meu apartamento, ou vou alugar lá a churrasqueira do condomínio onde eu moro, a gente faz uma resenha ali só a gente, umas 10 cabeças no máximo, e a gente vê o que vai dar. Porque é muito mais prático o cara fazer isso, uma coisa que é muito mais certa, com mulheres do círculo social, do que o cara sair pra pista. Então tá se deflagrando cada vez mais dos caras estão tentando tentando pegar mulheres só do círculo social deles. Já é uma coisa mais engatilhada, uma coisa mais garantida e uma coisa com menos disputa. Porque pro cara não vale a pena ele sair pra um baile e disputar com 40 cabeças, 50 cabeças. Entendeu? Talvez de uma forma isolada ele pegaria aquela mulher, talvez. Mas ali é um ambiente muito mais hostil. É um ambiente predatório. Eu não sei como tem cara que gosta disso hoje. Se o cara vai pra resenha, pra zoar com os amigos, com a rapaziada, beleza. Agora, o cara vai pra isso só na perspectiva de tentar pegar uma mulher, tentar alguma coisa, uma disputa voraz que tem hoje em dia, é coisa de maluco. Então os caras fazem muito mais essa coisa. E cada vez mais as pessoas estão se lixando. Antigamente era muito comum, pô, o maluco é funkeiro, pega uma roqueirinha. Pô, o maluco é pagodeiro, ele vai pegar uma mulher que, sei lá, uma mulher que gosta de MPB. Então era muito mais tranquilo. Hoje em dia não, tá cada vez mais se formando os nichos. Então você pode ver, gerador de conteúdo só sai com geradora de conteúdo, geralmente. Aí você vai ver, o maluco o maluco é funkeiro, só fica ali naquele grupinho de funkeiro, sai só com a mulher do funk. Porra, o maluco biluta terra, roqueiro, mesma coisa. Então cada vez mais a sociedade está se nichando.
Então, para você furar a bolha, para você tentar pegar uma mulher que está numa outra frequência que a sua, fica muito mais difícil. Ou seja, você teve aquela explosão de mundos diferentes se chocando, as pessoas entrando e se conectando, depois daquela explosão, aquela matéria toda flutuando no universo, né? Agora tá tudo voltando como se fosse para formar uma grande bola de novo, vamos dar esse exemplo, grande bola de massa e tudo mais. Só que isso tende às pessoas cada vez mais se nichar, entendeu? Pessoas que pensam igual, pessoas que vivem da mesma forma, pessoas do mesmo meio, e cada vez mais fica difícil pro cara furar aquela bolha. Cada vez mais. Então, além de ter as dificuldades, além de ter as mudanças que vão acontecendo com o tempo, e também o homem ter muito mais coisa para fazer, se cria um ambiente onde cada vez mais, cara, se tornará difícil homens indo atrás de mulheres e arrumando um relacionamento. A gente já vive nessa época dos relacionamentos fluidos, né? Eu sempre brinco que é relacionamento gasoso, já tá no nível já de pura demência já, nos relacionamentos. Então a pessoa vai, fica com uma pessoa, sei lá, um mês, depois termina, cola com outra, aí cola com o amigo do cara, o cara pega a prima da mulher, e aí fica nessa daí, depois volta de novo, então fica sempre nessa coisa meio esquizofrênica, né? Cada hora é uma coisa diferente. Só que sempre vão tentar achar uma perspectiva de que o grande mal é alguma coisa somente. Não, são várias coisas, cara. É como se fosse uma queda de avião. O avião não cai porque deu um erro, não. Ele dá um erro, dá dois, dá três, ele vai uma sucessão de erros até o avião cair. É isso que acontece. Aí você vai ter, por exemplo, você vai construir uma casa não é construída do nada. Pô, tu vai ter que fazer aterramento, você vai ter que fazer, vai levantar as paredes, vai bater a laje. Pô, depois você vai para a parte interna, a parte externa. Aí vai botar cano, vai botar fio. Então, até se criar uma casa, é uma sucessão de coisas que tem que acontecer. Só que sempre vendem a ilusão de que não, se acabar o feminismo, os homens voltam para o relacionamento e dá certo. Não. Se as leis acabarem de ser tirânicas, as coisas vão melhorar. Não, beleza. Você pode ter, com a arrefecer das leis, muita mais facilidade de você poder pular de um galho para o outro sem nenhum tipo de dor de cabeça e perigo. Eu não nego isso. Só que apenas isso não vai mudar as relações, a dinâmica de relações. E não vai mudar, cara. É como eu tava falando num vídeo. Num vídeo não, eu tava falando. Acho que eu gravei um vídeo sobre isso, eu nem lancei, que o áudio ficou um cocô. Mas. Cara, o dia eu tava vendo um vídeo sobre essa parada de estoura balão, sei lá, escolhe um cara. Eu fiquei olhando, obviamente que eu sei que tudo aquilo é armado, né? Mas eu fiquei olhando, eu como homem, mesmo se fosse armado, eu não aceitava aquilo. A mulher chega e fala, olha, eu sou geradora de conteúdo, eu gravo conteúdo. Você tem algum problema com isso? Aí o cara, não, não. Aí eu tenho que escutar, depois que ela fala, não, mas as mulheres vão voltar, o casamento vai voltar, tudo vai voltar. Não vai voltar do jeito que você acha que vai voltar. As mulheres vão voltar de ré porque elas estão ficando velhas. E tem aquela coisa de quanto mais velha ela fica, difícil ela lutar contra as mulheres novinhas. Irmão, uma australiana de 30 anos, ela não consegue disputar com a mulher com 20 e poucos anos, não, irmão. Pode ser até de outras nacionalidades. Pode ser ter uma mulher uma mulher islâmica, talvez uma colombiana, porque não adianta, irmão. A idade cobra o preço da mulher branca de uma forma absurda. Ou é a cara que fica zoada, ou se não se bota uma geladeira Brastemp da cintura dela. É um dos dois. Então ela não consegue, né? A gravidade cobra o seu preço. E aí elas acabam não tendo muita opção, né? Acabam não tendo muita opção e acaba colando com o que aparece, geralmente, né? Com Betinha ou geralmente já indo pro interracial, né? Geralmente isso que acontece. Mas aí que eu te falo, você vê um caso por exemplo, da abelha rainha, ela falando sobre esse tipo de coisa, e os caras olham e falam, olha só, elas estão entendendo o que está acontecendo. Não, irmão.
Elas não estão entendendo o que está acontecendo, não é coisa boa não. Por quê? A partir do momento que elas começarem a entender que tá cada vez mais difícil, aí elas vão em cima do Betinha. Por quê? Eu pergunto pra vocês, qual é a visão de uma mulher, uma trad waifu, por exemplo? Pô, você vai ter ali a mulher comportada, sem se zoar de rede social, porra, que tem ali, tem uma moral, moralidade. Aí as mulheres falam, não, a gente quer criar uma nova honradinha. Como a gente vai criar? Já sei, mulher troféu. Aí tu vai ver o vídeo da mulher troféu, é o quê? Ai, acordei hoje às 6 da manhã. Ah, ó só, acordei às 6 da manhã, fui preparar para tomar café. Pra tomar café. Mas aí tem uma mulher aqui em casa que faz o café. Tem empregada que ela faz o café, deixa o café pronto pra mim. Eu falei, ué. Aí beleza, aí passa aí. Depois de tomar o café, eu vou pra academia. Aí vai pra academia. Volta da academia, a mulher deixou também o almoço preparado. Ela almoça. Aí ela vai, abre o Netflix, vê um pouco de Netflix. Ai, deu um horário aqui bom na tardezinha agora, eu vou fazer compras. A mulher sai e vai fazer compras. Aí tu olha e fala, ué, aí beleza. Aí, meu marido chegou, agora a gente vai ver um Netflix, ou a gente vai meter, coisa do tipo, e acabou meu dia. A mulher não trabalha, a mulher não faz nada em casa, a mulher não tem um filho, a mulher não faz absolutamente nada, irmão. Aí depois, com o tempo, essas mesmas geradoras de conteúdo da Mulher Troféu falam: eu não tô aguentando essa vida de Mulher Troféu porque você não tem nada pra você fazer, você se sente que você é uma inútil, que não sei o que. O meu marido, agora ele foi lá e comprou alguma coisa, tipo, abriu uma empresa pra mim, alguma área, pra eu tomar conta, pra eu gerenciar. Até o cara ver, cara, meu irmão, não dá pra essa mulher ficar parada. Ela tem que fazer alguma coisa. Mesmo que me dê prejuízo. Mesmo que me dê prejuízo, eu tenho que botar ela pra fazer alguma coisa. Porque é intancável. Mas essa é a nova Mulher Honradinha 2.0. Essa é a criação. Então, quando as mulheres percebem alguma coisa, não é que elas vão fazer ficar melhor, não, irmão. Elas vão fazer ficar melhor pra elas. Então, agora elas vão perceber: beleza, as mulheres estão com feminismo, estão malucas, eu tô ficando velha, eu preciso me aquietar aqui. Então, eu vou me regenerar em Cristo, meu ímã vai ser regenerado em Cristo, e agora eu vou criar um novo padrão de mulher honradinha. Porque eu lembro quando começou essa coisa de mulher troféu, a mulher pelo menos arrumava a casa, cuidava do filho. Agora não, agora a mulher fica sem fazer absolutamente nada. É academia, compras e ficar em casa vendo Netflix. E esse é o padrão de mulher honradinha. Então, quando se vier, vamos supor que as leis feministas caem ou as coisas vão diminuindo, que eu não acredito. Quando tiver uma arrefecer dessas mulheres, que elas vão ficando velhas, elas vão precisar parar e encostar algum beta, o que tu acha que vai acontecer? Vai ser criado uma nova perspectiva de mulher padrão. Essa mulher aqui que todo cara sonha. Agora, até mesmo algumas mulheres que falam que são mulheres troféu já estão começando a falar: só, você quer ser mulher troféu? Tira essa farda que nem é pra você não. Por quê? Se você quer ser mulher troféu de um cara bom, você tem que ter uma educação, você tem que ser uma mulher prendada, você tem que ser uma mulher que vai chegar no lugar, vai estar no mesmo nível que o cara, não vai ser uma mulher burra que só é bonita e tudo mais. Aí você tá tendo ali um conflito entre elas, porque você vai ter uma mulher que estava tentando ser atrás de waifu, né? Que na verdade vive uma vida de promiscuidade e agora quer arrotar que é conservadora. Sei lá, tem até umas famosas aí no Brasil. Se eu não estou enganado, tem aquela que é da Jovem Pan. Eu engravidei com um cara no relacionamento, eu era DJ, agora regenerei em Cristo, sou católica. Tem essas daí, né? Essa daí é o que sobra. O que sobra é isso aí. Aí, beleza. Aí elas vão tentar arrotar um padrão ali. Mas você vê que é esse padrão criado por elas. Porque você chegar para ela e falar: só, beleza, você é uma mulher conservadora, beleza, você tem a sua moralidade. Mas você sabe que você tem menos valor porque você tem você tem uma filha, um filho, e você foi rodada? Você foi DJ no tempo e foi rodada? Ela fala: não, mas veja bem que não sei o que, pipipi, popopô, papapá, papapá. Até quando elas entram em conflito entre elas, tentando criar um padrão, continua errado. E aí que eu te falo, o beta, ele vai continuar aceitando isso. Ele vai continuar aceitando isso. Só que aquela coisa, eu sempre digo que o beta, tirando
a base da pirâmide de Beta, tirando a base, aquele irmão que são, tipo assim, que são insetos, são literalmente insetos, o Betinho é normal, ele vai entrar, ele vai ficar um tempo, um tempinho aqui, um tempinho ali, aí a mulher vai começar a dar conflito e vai pular para betar outra mulher. Então dificilmente vai se ter cura para essa situação. Então talvez você vai ter cura em algumas gerações lá na frente, quando os homens pararem e falarem, ó só, isso aqui não dá. E quando os homens começarem a cobrar um certo tipo de padrão. Por exemplo, eu já falei que eu fiquei mais amigo do pessoal da Euroásia, né? Ali. Cara, não fica falando sobre mulher, os caras não ficam desesperados. Óbvio que os caras, se tiver a oportunidade, eles vão querer meter. Mas você vê, cara, que o comportamento com as mulheres, alguns que têm mulheres ou são casados, cara, é um pensamento estritamente diferente do brasileiro, do Betinha brasileiro. Óbvio que eles podem ter as betices deles? Podem. É normal, natural, faz parte da nossa biologia. Porém, você vê que os caras cobram o mínimo, irmão. E, tipo assim, existe um padrão, esse padrão é cultural, esse padrão é nacional. Se a mulher não tiver nesse padrão, ela vai virar sua marmita. Só que no Brasil e nos países latinos, isso não acontece. Quanto mais suja, é pior. E eu nunca vou esquecer um caso que eu já falei também na Cama com o Epi passado, que eu vi um latino. Cara, até hoje eu fico lembrando essa mulher. Ela me olhando, eu olhando pra cá, dentro dos olhos dela, aquele brilhão daquele olhão preto dela, arregalado, que ela tinha o olho bem arregalado, estalado, olhando dentro daqueles olhos dela, e ela falando assim, que ela falou assim, de situação, ela falou, não, é porque tem um cara no meu trabalho que tá me dando mole. Aí eu falei, ué, mas você chegou e falou pra esse cara que você não. Que você tem namorado? Não. Você falou pra esse cara que você vai ficar com ele? Não. Aí eu, ué. Aí eu falei, tá, mas e aí? O que teu namorado acha? Ah, ele tá puto comigo, tá com ciúme. Aí eu falei, pô, mas convenhamos, né? Tem um cara te dando mole. Tu não falou nada pra ele. Ah, mas o rapaz me perguntou. Aí meu eu foi falar, mas pô, preciso te perguntar. Ela ficou até bolada nessa hora. Aí ela tava puta com o namorado dela, tava com ciúme porque tinha um cara que foi entregar até flores pra ela no trabalho. E, cara, esse caso é tão bizarro que eu começo a lembrar de um monte de coisa, cara. Eu lembro que uma vez ela tava falando com o namorado dela, aí ela desligou, cara. Ela foi passar, eu acho que ela fazia de sacanagem, cara. Ela fazia de sacanagem. Ela foi passar, ela começou com o namorado dela numa. Eu sei que eu tô divagando aqui, mas é porque começa a vir um monte de bombardeio na minha cabeça. E eu perco até a noção do que eu tô fazendo, cara. Eu lembro que ela tava conversando com o namorado dela na sala e o cara, não, que não sei o que, ai, por que você faz isso? Aí começaram a brigar. Aí passou a outra mulher, falou com ela, pô, e aí, o que você. Ai, tô brincando com uma namorada. Ele é muito ciumento. Aí ela liga pro amigo dela brasileiro, porque essa mulher era brasileira, namorava com um latino. Aí ela liga pro amigo dela, aí começa a falar de sexo. Ai, o melhor sexo, o melhor homem que eu tive foi você. Aí eu parava assim no quarto, escutando essa. Porque eu era obrigado a escutar, né? Porque ela tava na sala falando alto, eu era basicamente obrigado a escutar. Aí eu parava, eu pensava assim, eu falei, cara, é isso aí que tem, entendeu? É isso aí que tem. E esse tipo de mulher, cara, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Elas não mudam. É tipo assim, não tem como você mudar para configuração de fábrica, configuração, resetar esse Windows. Infelizmente não dá. E o problema do latino é que ele não tem opção. Mas o australiano tem opção. O australiano tem opção. Ele olha para essa situação. Ele vai. O australiano tem um problema. Ele vai levando até as últimas consequências. Tipo assim, vai levando, 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 levando. Ele vai levando de forma racional, a mulher de forma irracional. Aí ele vai levando e explode. Quando ele vê que deu tudo errado com as mulheres da raça dele, eles pulam para as asiáticas, mas quando os caras estão mais velhos, né? Porque a asiática é pragmática, é muito melhor para relacionamento para esses caras, não para mim, não para você, para esses caras, do que uma mulher da própria raça deles. Né? Eles acabam observando isso. Então eles têm opção. Mas aí você vê, o cara tem uma mulher maluca brasileira, latino, tá com essa mulher, tá tomando corno, a mulher tá fazendo de gato e sapato, e o cara não muda, irmão. O cara não muda.
Ele não muda. Por quê? Porque ele tá tipo assim, abaixo da base da pirâmide, tá? Ele tá enterrado, socado no solo. Agora, o Betinho é que ele tem um mínimo de amor, porque o beta é aquela coisa, né? Ele vai betar pra mulher, mas ele tem um nível. Ele tem um nível. Porque ele vai arrastando, mas o beta brasileiro, ele vai arrastando até a pior situação possível. Até a pior situação possível. Aí ele toma a paulada na cabeça, diferente do australiano que é pragmático, ele vai tomando paulada na cabeça até ele morrer. O brasileiro ele toma aquela paulada na cabeça, ele sai e vai para outra. Ele fica pulando de mulher em mulher em mulher em mulher em mulher, e ele também fica buscando outro tipo de passatempo. E aí você tem as leis, feminismo, o kit mulher que vem com o kit loucura, né? Não tem o pai, borderline, tem problema com a mãe, narcisista, teve vários ex-namorados, rodou em pica. Ah, isso aí é o kit completo, borderline, histriônica, narcisista, pitadas de esquizofrenia, depressão, tudo junto, vem com o kit completo. Kit loucura, tarja preta. Aí o cara, aí o cara olha para essa situação, o cara visualiza isso, ele fala, pô, beleza, tem as leis, tem as loucuras dela, tem ali aquela coisa que cada vez está mais difícil e tem outras opções para eu seguir. Então a tendência é derreter. Não tem volta, cara. Não tem volta do padrão que o pessoal fica falando. Eu fico até vendo assim, cara. Por isso que eu vejo que pessoas estão em bolhas, né? Quando você só tá em bolha de pessoas que você conhece, pessoas que pensam igual a você geralmente fala merda. Aí eu tava vendo que ela falou, não, porque a tendência agora é os homens voltarem, os homens resgatarem, porque agora os caras estão escutando mais missa, estão escutando não sei o quê, tem mais pessoas isso e aquilo. Pô, irmão, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Ou tu tá fechado no teu grupo, porque a sociedade tá cada vez piorando. Aí você fala pro cara, beleza, tem mais pessoas escutando missa. Abre um vídeo no TikTok, vê aí o que os caras estão fazendo atrás de mulher. Abre um vídeo da situação dos caras que falam, não, porque. Tem cara que fala, não, porque eu sou black pilado, eu sou não sei o quê. Aí a mulher cheia de red flag, o cara vai lá e fica a mulher. Não estoura o balão e fica a mulher. Então, cara, a tendência é cada vez piorar. Então você vai ter uma parcela de homens que vão diminuir a frequência de busca de mulher, porque eles têm mais opção. Você vai ter aqueles caras que estão no subsolo da base, que vão continuar pulando de mulher em mulher em mulher em mulher. E vai ter os caras que vão estar ali no meio, no topo, que só vai aproveitar. E como eu disse, tá ruim pro homem? Tá. Horrível, tá horripilante. Porém, você vê choro e mais choro e mais choro de mulher na internet. Porque não tem homem, porque homem é isso e aquilo. Quando elas falam que não tem homem, é o padrão que ela quer. O padrão que ela quer. O padrão que ela quer acessar, é como se fosse o padrão do último alfa que ela pegou. Entendeu? Ela pegou aquele... O homem não, o homem ele tem um padrãozinho dele ali. Pô, a mulher 6, eu empurro firme, até namora. Pô, ele pegou uma 8, ele falou, caralho, peguei uma 8, pô, tô bonito. Pai tá chato. Aí apareceu uma 6 ali. É pragmático, ele vai e pega também. A mulher não, a mulher pegou um 7, pô, peguei um 7. Um 7,5, pô, um 7,5. Peguei um 8, beleza. Peguei um 9, ela fala, pô, peguei um 9, eu sou sinistra. Aí chega um cara 7 ou 8, ela fala, não, agora não. Se eu peguei o 9, agora é só pra cima. É só jogar pro alto que é a lua agora. Essa é a diferença. Então você tem uma situação que você tem um conjunto de fatores que vai fazer cada vez mais homens perderem incentivo, homens ficarem jogando esse jogo de loucura, tentando e se ferrando, mulheres tentando se moldar na característica que elas acham que é o que deve ser uma mulher padrão, uma mulher honradinha, e errando de uma forma até mesmo louca, né? Porque, por exemplo, cara, eu ainda não consigo engolir essa coisa de mulher troféu, né? Porque quando você para e pensa assim, isso não se sustenta dentro do relacionamento, sabe? Beleza, se for pro cara pegar, ou o cara namorar um pouquinho ali só pra ostentar, beleza. Mas isso não se sustenta a longo prazo.
Como você vai ter uma família com uma pessoa que a qualidade dela é literalmente ser disfuncional, é não fazer nada, é só existir? Mas infelizmente, esses são os padrões que estão sendo criados hoje. Aí eu te falo, a culpa é do feminismo? Só dele? Não. A culpa é só da mulher? Não. A culpa é só do beta? Também não. É um conjunto de fatores. E aí eu fico realmente impressionado com o pessoal que olha tudo isso e acha que ou uma hora vai se acertar ou que isso é alguma coisa benéfica para o homem. Porque quando você olha o conjunto ali, você olha o conjunto de fatores, cara, eu só vejo um avião caindo, sabe? Sabe aquele vídeo daquele avião que tá rodando e caindo, que caiu no Brasil há pouco tempo agora? Toda vez que eu vejo coisas sobre cunho de relacionamento, eu fico imaginando só aquele avião rodando, 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 caindo e batendo no chão. É basicamente isso. Agora, eu não sei se ele já bateu no chão e talvez a gente não percebeu, ou se ele simplesmente só tá caindo.